As especulações continuam com relação ao próximo técnico do Botafogo, Arthur Jorge. Já é página virada agora, praticamente, que a gente pode dizer oficialmente, né? Mas eu vou falar sobre os critérios da escolha do novo técnico e também vou dar minha opinião, obviamente, se é que ela vale de alguma coisa, né? Mas é depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já peço para vocês de antemão, se você ainda não conhece o canal, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. É isso mesmo que você ouviu. Por apenas R$ 4,99, você se torna membro do canal do Caboclo e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que já é membro já assistiu. Você que ainda não é membro só está assistindo depois da galera toda. Então, vamos fazer o seguinte, não perca tempo. Clica nesse botãozinho de baixo que está escrito Seja Membro, clica aí, segue os procedimentos ali, torne-se membro do canal. Se você quiser também apoiar o canal do Caboclo, você pode enviar um Pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é minha chave, tá? Você coloca lá o valor que você quiser, se você achar que deve, se você gostar do canal também e quiser ver o canal do Caboclo crescendo cada vez mais. Você pode também colocar uma mensagem, uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, o que você quiser, eu faço questão de ler aqui ao vivo, tá bom? Bom, 2025 começando, espero que as festas tenham sido boas na casa de vocês, espero que vocês tenham festejado bastante e, obviamente, né, agora o ano oficialmente começa, na minha opinião, não, tá? Porque para mim, que adoro samba, que respiro carnaval também, o ano só começa depois da quarta-feira de cinzas. Mas para você que já está começando o ano, então, feliz ano novo para todo mundo aí, principalmente para você, alvinegro, que a gente tem um desafio muito grande no ano de 2025, que é manter o padrão que a gente atingiu no ano de 2024 e, obviamente, continuar brigando por títulos, que é o que todo mundo deseja, é o que todo alvinegro, né, nesse momento deseja, né, obviamente. E aí, a gente tem acompanhado as especulações do novo técnico, André Jardine, parece que é o favorito, né, parece, né, que é o favorito dentro do Botafogo para ser o próximo técnico. Existem coisas ainda, né, sendo debatidas, por exemplo, o presidente do América do México soltou não uma nota, né, mas uma declaração numa entrevista dizendo que quem quiser levar o André Jardine vai ter que pagar a multa rescisória, que é algo em torno de 19 milhões. Aí você pensa, pô, mas o Botafogo vai receber a multa rescisória do Arthur Jorge, é só pegar esse dinheiro e pagar. Não vai ser assim, porque o Botafogo entrou num acordo com Arthur Jorge, e aí a premiação que o Arthur Jorge teria para receber pelas conquistas, né, do ano passado, vão acabar ficando pela multa, né? Eu tinha falado no outro vídeo com relação ao Botafogo negociar uma saída amigável com Arthur Jorge, muita gente não entendeu, mas que coisa é essa do Botafogo pagar multa ou abrir mão da multa? Pois é que o Arthur Jorge forçou tanto a barra para sair, o clima ficou tão ruim, é muito possível que o Al-Rayyan tenha se recusado a pagar a multa, ou então estava enrolando para pagar a multa, o Botafogo precisava andar com a vida e acabou negociando, né? Já teria que pagar um valor alto, algo em torno de 17 milhões para a equipe do Arthur Jorge mesmo, para poder liberar, acabou ficando elas por elas, a multa, pela premiação, e agora o Arthur Jorge é mais do que página virada no Botafogo. E, antes de mais nada, fica aqui meu agradecimento eterno por tudo que o Arthur Jorge fez como técnico do Botafogo, que foi o maior padrão de excelência que eu já vi passar no Botafogo em toda a minha vida. Eu nunca vi um trabalho de excelência tão grande quanto esse, não perfeito, trabalho de excelência tão grande quanto esse, e que eu vou, inclusive, usá-lo, né, como uma referência quando eu for dar a minha opinião no final desse vídeo. Então fica aí comigo, porque é extremamente importante a gente entender o que a gente está buscando no mercado agora em relação a técnico e aquilo que a gente tinha, para a gente entender. O Botafogo está melhorando, está piorando, está ficando no mesmo, está apenas buscando um outro caminho, né, mas vai continuar brigando pelos títulos, com a nova comissão técnica que chegar, seja lá quem for. Eu vou falar tudo eu vou dar minha opinião sobre tudo isso no final do vídeo, beleza? Mas vamos entender primeiro
o que a gente sabe com relação ao que o Botafogo está buscando em termos de nova comissão técnica, em termos de novo técnico, digamos assim. Primeiro, que o Botafogo não busca apenas um técnico, o Botafogo busca uma nova equipe técnica. Essa é uma diferença sutil, mas muito importante. E eu digo sutil, mas muito importante, porque o Arthur Jorge, além de ser um baita técnico, um cara muito qualificado, um cara muito inteligente, muito corajoso por tudo que a gente viu ele fazendo no Botafogo, a gente viu também que ele tinha uma equipe técnica muito competente, tá? Mas muito, muito competente mesmo. Desde os seus auxiliares, aquelas pessoas que analisavam os adversários, a preparação física, ou seja, a equipe do Arthur Jorge é uma equipe de excelência. Então a gente está buscando isso no mercado nesse momento. Mas existem alguns critérios básicos que o Botafogo vai se orientar para poder definir a próxima equipe técnica. O primeiro deles seria um projeto de longo prazo, tá? Por que projeto de longo prazo é importante para o Botafogo? Justamente para não acontecer o que aconteceu nas últimas vezes, tanto com o Luiz Castro quanto com o Arthur Jorge, né? Pelo fato deles terem um contrato de 2 anos com o Botafogo, terem sido procurados, terem sido seduzidos por propostas do mundo árabe, que eram financeiramente muito mais vantajosas. O projeto desportivo, a gente não tem nem como a gente começar a discutir. O Arthur Jorge, se tivesse permanecido no Botafogo, teria um elenco muito, muito bom ainda à sua disposição, mesmo com as eventuais perdas do Almada e do Luiz Henrique. Ele continuaria disputando ainda um dos campeonatos mais difíceis do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, disputaria o Mundial pelo Arroian, não me consta que o Arroian vá disputar o Mundial, não vai, e também poderia brigar pelo bi da Libertadores, poderia tentar superar o seu conterrâneo Abel Ferreira, se tornando talvez ele, Arthur Jorge, um dos melhores e mais vencedores técnicos que já passaram pelo Brasil. Ele optou pela grana e, gente, julgamento zero aqui da minha parte, tá? Repito, fica meu agradecimento eterno pelo Arthur Jorge, por tudo aquilo que ele realizou no Botafogo, tá? E quando o Botafogo divulga que está pensando num projeto a longo prazo, vem com uma vírgula, projeto a longo prazo, né? E que a nacionalidade não necessariamente precisa ser estrangeira. Quando o Botafogo definiu esse critério, né, isso já tem algum tempo, né, muita gente começou a especular outros técnicos, além de técnicos portugueses e técnicos estrangeiros. A gente precisa lembrar só uma coisa que é extremamente importante. Técnicos estrangeiros no Brasil, para trabalhar no Brasil, podem assinar no máximo um contrato de 2 anos. Tá? Existe um outro tipo de visto de trabalho que eles podem até assinar por 2 anos e também prorrogável, tá? Mas oficialmente nenhum técnico estrangeiro pode assinar um contrato de trabalho no Brasil por mais de 2 anos, digamos assim. Ele teria que fazer uma prorrogação e uma revisão do seu visto de trabalho. Isso é um limitador, porque se você vai buscar um português, um espanhol, um italiano, um argentino, qualquer outra nacionalidade, você fica limitado com o tempo, e ficando limitado com o tempo, o que acontece é que o salário desse novo profissional vai precisar ficar lá em cima, se você quiser colocar também uma multa rescisória alta. Foi isso que causou, digamos assim, os assédios aos técnicos que o Botafogo trouxe, principalmente o Luiz Castro, e também no caso do Arthur Jorge. Bruno Lage não, porque o Bruno Lage foi uma questão ali de incompatibilidade de gênios, como já dizia o grande João Bosco, né? O que acontece, então, é que o Botafogo mira um projeto de longo prazo e aí entra a possibilidade de você contar com um técnico brasileiro, porque você não fica limitado pela questão de tempo de contrato e você consegue diluir, digamos assim, o valor total do contrato em mais tempo e você consegue manter uma multa também mais alta. Fica mais difícil você tirar um técnico brasileiro. Mas aí fica a pergunta, técnico brasileiro, tem alguém que esteja à altura? No entendimento do Botafogo, como todo mundo está vendo, sim, André Jardine, e surgiu uma última especulação de última hora agora do Tite, né? O Tite que, inclusive, antes do Arthur Jorge vir para o Botafogo, o Textor já dizia que gostava do Tite e pensava em trazer o Tite. De novo, vamos pensar
somente agora dentro dos critérios que eu estou colocando aqui, que são os critérios que o Botafogo está utilizando para definir seu próximo técnico. Beleza? No final, eu dou minha opinião. O segundo critério, tá, para colocar para vocês aqui, é com relação à metodologia. E metodologia não é uma coisa assim, qual é o estilo de jogo? Não, é metodologia de trabalho no dia a dia, tá? Isso, primeiro, precisa casar muito bem com o departamento de futebol do Botafogo, todos os profissionais de futebol do Botafogo, o que ele pensa, a direção de futebol do Botafogo, e aí eu estou falando muito do Alessandro Brito também, eu estou falando muito também do Tairo, eu estou falando do próprio Textor, e estou falando da comissão fixa do Botafogo, departamento de fisiologia, de saúde, performance, tudo isso, tá? Mas é extremamente importante a gente entender que quando a gente fala de metodologia, a gente está falando de uma coisa da didática do trabalho, e isso tem muito a ver realmente com a equipe técnica, com a próxima equipe técnica que vai ser contratada. Quando a gente fala de metodologia, e o Textor sempre optou pelos técnicos portugueses, tá? E existem motivos muito específicos para isso. Ele sempre optou pelos técnicos portugueses porque eles são oriundos da mesma escola, que é a escola portuguesa, que hoje tem a melhor universidade do futebol, a melhor formação de técnicos do mundo. Por quê? Porque naquele momento que existiu o fenômeno Mourinho, ali no começo dos anos 2000, ganhando tudo com o Chelsea, toda criança daquela época, daquela geração, passou a vislumbrar ser técnico de futebol mais do que ser jogador de futebol. A Federação Portuguesa, diferentemente, obviamente, da Federação Brasileira, da Confederação Brasileira, eles criaram um processo, um sistema de treinamento de técnicos, inclusive espalhados pelo país inteiro, para captar novos talentos, que é tão organizado, mas é tão sofisticado, aquilo equivale, digamos assim, um curso superior, né, digamos. E é tão sofisticado que a própria Europa copiou o modelo português e implementou nos seus cursos de licenciamento, que é a licença UEFA. E, se vocês prestarem atenção, Luiz Castro, Bruno Lage e Arthur Jorge, que foram escolhas do Textor, todos eles possuem o UEFA Pro, que é a licença UEFA Pro. Tássio, mas isso é impeditivo se o técnico não tiver a UEFA Pro? Não, não é um impeditivo, mas é preferível que tenha. Por quê? Porque é o selo de garantia que você tenha certeza que o cara vai chegar aqui e vai ter um trabalho de metodologia que ele aprendeu, que ele desenvolveu ao longo do tempo todo que ele cursou lá, para poder conseguir a licença UEFA, que é garantia de trabalho, porque ele vai chegar aqui, ele vai conseguir estabelecer rotinas de trabalho. Óbvio, cada técnico tem filosofias diferentes, cada técnico tem padrões diferentes para implementar dentro de campo, mas em termos de metodologia, o fato de um técnico ser oriundo da escola europeia com o selo de garantia, que é a licença UEFA Pro, faz muita diferença. E o André Jardine não tem. Mas o Thiago Nunes tinha. Mas o Thiago Nunes não foi uma escolha do Textor, foi uma escolha do departamento de futebol do Botafogo, na época, muito mais influenciada pelo próprio André Mazuco. E o que acontece é que a escolha se mostrou totalmente equivocada, porque, embora tivesse o UEFA Pro, a licença UEFA Pro, o Thiago Nunes é um técnico oriundo da escola brasileira, escola gaúcha, né, de futebol, inclusive, que eu já falei em outro vídeo, né, sobre isso, mas é um cara que tem, digamos assim, é um cara aculturado no Brasil, é um cara aculturado com as premissas do futebol brasileiro, e a gente viu o desastre que foi. E não se trata somente de preconceito contra técnicos brasileiros. O que a gente sabe, e isso é empírico, né, é da nossa experiência cotidiana, que técnicos brasileiros se tornaram extremamente obsoletos, porque, primeiro, que o curso da CBF é uma grande porcaria. Segundo, porque os técnicos brasileiros, né, em sua grande maioria também, têm uma formação acadêmica muito limitada, muitos deles são apenas boleiros. O melhor exemplo disso é o Renato Gaúcho. E terceiro, que quando os técnicos brasileiros começaram a perder terreno para técnicos estrangeiros aqui no próprio Brasil, houve uma grita por uma questão de reserva de mercado, estão abrindo espaço para os estrangeiros, o que vai acontecer com os técnicos brasileiros, ao invés de procurarem se aperfeiçoar, ao invés de procurarem melhorar,
né, tentaram fazer lobby para conseguir uma reserva de mercado no Brasil. O que acabou acontecendo foi que os técnicos brasileiros são, sim, obsoletos. Isso é fato. Tanto é que os técnicos brasileiros não conseguem trabalhar fora do Brasil, sobretudo no continente europeu, primeiro porque existe a exigência da licença UEFA, né, do curso da UEFA. Pode ser Pro, pode ser nível A, pode ser nível B, mas existe a exigência de que técnico para trabalhar no continente europeu precisa ter a licença da UEFA. E segundo, que quando os técnicos conseguem a licença da UEFA, eles têm uma limitação deles mesmos, porque não conseguem acompanhar todas as modificações que ocorrem hoje no continente europeu, que é onde o creme de la creme, onde as principais inovações em termos táticos, em termos de desenvolvimento físico, de equipamento, tudo aquilo que é aplicado na ciência do futebol, que virou uma ciência, que a indústria desenvolveu sua própria ciência, os técnicos brasileiros simplesmente não conseguem ler, né, o que está acontecendo no mundo, pelo menos a grande maioria deles. A pergunta que fica, será que o André Jardim consegue? Será que o Tite consegue? Mais uma vez, minha opinião, só no final do vídeo. Além da metodologia, existe uma questão também de flexibilidade. É extremamente importante que o próximo técnico ou a próxima equipe tenha flexibilidade. É importante, obviamente, que o currículo deles seja um currículo que os gabarite, né, para estar no clube que hoje é o campeão da América, atual campeão brasileiro, e que vai disputar coisas tão importantes no ano de 2025. Mas é importante também que a experiência da próxima comissão técnica, com as conquistas que eles já tiveram, também estejam abertos a novos conceitos e a novos parâmetros que se adequem, inclusive, à cultura do próximo clube, da cultura do Botafogo, o que a gente costuma dizer, né? E isso já é o próximo critério, que é o Botafogo Way, mas a próxima equipe técnica precisa ser flexível, precisa estar aberta, inclusive, para abrir mão de convicções que os garantiram alguns títulos e garantiram sucesso nos clubes que já passaram, né? E aí, quando eu estiver falando isso, já fica na sua cabeça aí que eu estou falando também, obviamente, do André Jardine, porque o André Jardine é tricampeão mexicano, ele tem suas conquistas lá no México, mas pode ser que não somente isso o gabarite para ser o próximo técnico do Botafogo, ele vai precisar ser flexível para se adequar a uma nova cultura e aos pré-requisitos para que você seja o técnico do Botafogo, né, para os próximos anos. Então, lembre-se, flexibilidade é uma coisa extremamente importante também para o próximo técnico. E, obviamente, como eu já dei a dica, o Botafogo Way. E aí, quando a gente fala de Botafogo Way, né, nunca é muito claro com relação ao que é o Botafogo, né, o Botafogo Way. Eu deixo a pergunta para você e aproveita, no momento que você estiver assistindo o vídeo aqui, aproveita para você fazer algumas coisas. Primeiro, deixa o seu like aí, que é extremamente importante, tá? Segundo, deixe nos seus comentários aí embaixo, se você chegou até aqui no vídeo, o que você entende por Botafogo Way, o que é o Botafogo Way, tá? Mas escreve antes de eu dizer o que eu acho que seja o Botafogo Way. Você pode pausar o vídeo nesse momento, não tem problema, o vídeo é gravado, não está ao vivo, você não vai perder nada, pausa o vídeo, deixa o like e escreve nos comentários aí embaixo o que é o Botafogo Way, na sua opinião. O Botafogo Way, na minha opinião, a gente teve muito, muito próximo, se é que a gente não alcançou com o Arthur Jorge. Mas, mais do que você falar sobre jogo ofensivo, que é o que provavelmente todo mundo está pensando, futebol propositivo, seja lá o que seja isso, porque o Luiz Castro dizia que quando o Botafogo jogava de uma maneira um pouco mais reativa, né, como aconteceu em vários momentos com ele, o Botafogo estava propondo isso para o jogo, que o adversário tivesse a bola, o adversário tinha, que o Botafogo recuperasse no meio de campo, mais ou menos, e conseguisse partir em velocidade, porque isso favorecia as características dos nossos jogadores. O Botafogo propunha isso, o Luiz Castro propunha isso. Logo, o jogo propositivo do Luiz Castro era jogar mais ou menos de uma maneira transicionada, mais do que uma maneira construída desde lá de trás. Só que na cabeça de muita gente, propositivo significa você ter 90% de posse de bola. O que não é verdade, o que também não é verdade. Eu estou saindo dos dois extremos, tá, gente? Jogar de maneira propositiva é você
ter a sua proposta de jogo, você trazer a sua proposta de jogo e você conseguir executar e fazer com que o seu adversário entre na sua proposta de jogo e dentro da sua proposta, dentro da sua estratégia, você consegue ter mais vantagens, né? Então, o Botafogo Way significa isso, de maneira, em linhas gerais. Mas se a gente for olhar para os critérios que o Botafogo definiu, no ano 2024, o Botafogo soltou uma cartilha, no começo do ano, uma cartilha do que seriam os valores e princípios do Botafogo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, porque isso não é somente uma questão daquela, sabe aquela valores da empresa, né? Você entra na empresa, lá está um quadrinho na entrada da empresa, valores da empresa, respeito, blá, 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 blá. O que o Botafogo definiu aqui, né, como valores e princípios, a gente viu dentro de campo, tá? E eu acho que é isso que forma, digamos assim, o Botafogo Way. E enquanto eu vou botando os critérios aqui, eu vou comentando sobre esses critérios do Botafogo Way para a gente lembrar do que o Arthur Jorge fez no Botafogo que tinha a ver com isso aqui. A primeira, né, então vamos lá, vamos à cartilha. 7 valores e princípios gloriosos. Isso aqui é a arte do Botafogo, inclusive, tá? O primeiro que vinha, né, era coragem. E a gente viu o Arthur Jorge dando um banho de coragem. O melhor exemplo da coragem, né, desse time do Botafogo sob o comando do Arthur Jorge foi a final, quando a gente ficou com menos um jogador aos 40 segundos do primeiro tempo e ele não substituiu ninguém, jogou o primeiro tempo inteiro com a mesma formação e confiando nos seus jogadores e tendo a coragem, inclusive, de apostar na postura dos seus jogadores em campo, de que eles eram capazes de executar uma função diferente, embora nem tivesse sido treinado aquilo, e acabou que, né, dando resultado, o Botafogo campeão da Libertadores. Mas existem outros casos de coragem. O Botafogo jogando para cima contra os adversários ditos mais fortes, foi no Allianz, ganhou de 3-1 do Palmeiras, e não foi um jogo recuado, retrancado. O Botafogo jogou de igual para igual. Pode até ser que no primeiro tempo o Palmeiras tenha tido mais volume de jogo, até pelas circunstâncias do campeonato, que a gente já previa que seria assim, mas a gente pode dizer de tudo, menos que tenha faltado coragem para o Botafogo, e em vários momentos do campeonato a gente tem vários outros exemplos para dar, e a gente pode dizer o seguinte: o Botafogo foi a mesma equipe jogando dentro de casa, fora de casa. O que alternava, na verdade, era a postura do adversário. Se o adversário dava um pouquinho de espaço, o Botafogo engolia. Se o adversário retrancava completamente, estacionava o ônibus, como a gente costuma dizer, o Botafogo tinha mais dificuldade. Mas não era uma questão de coragem. Coragem o Botafogo sempre teve, e o Arthur Jorge demonstrou isso o tempo todo. Respeito também era uma outra coisa que permeava demais o trabalho do Botafogo, e a gente pode lembrar, inclusive, da própria postura dos jogadores com relação ao Botafogo, respeito pelas tradições do Botafogo, respeito à camisa. O próprio Luiz Henrique, que está saindo agora, e o Luiz Henrique é um vídeo à parte que eu vou falar em outro momento, tá? Mas o Luiz Henrique, por exemplo, sempre lembrando do Garrincha, o Tietê sempre lembrando dos grandes ídolos do Botafogo, o próprio Alex Telles falando do Newton Santos. Claro, tem media training nisso tudo aí também, mas existia muito respeito mútuo entre os próprios jogadores. Quando o Tietê entrava, o Marlon Freitas sempre passava a faixa de capitão para o Tietê, por ele ser o jogador mais longevo, né, naquele momento ali, que também exercia muita liderança. Ou seja, respeito é um outro valor extremamente importante no Botafogo. A gente vai para a segunda parte aqui, que é ambição e excelência. São outros 2 valores e princípios extremamente importantes. O Botafogo ambicionou tudo no ano de 2024. E praticamente tudo que o Botafogo ambicionou, o Botafogo conseguiu ganhar. E o Mundial? O Botafogo tinha ambição, mas o Botafogo foi vencido realmente pela questão física, pelo cansaço. Ali não faltou ambição, ali faltou perna e faltou decência para uma confederação que organiza seu campeonato conseguir, pelo menos, minimamente, decentemente, organizar um campeonato que favoreça seus clubes quando eles vão disputar torneios internacionais. Excelência a gente não pode nem falar. Se tem uma palavra que define o trabalho do Arthur Jorge em 2024, foi excelência. Talvez o único senão que a gente pode dizer aqui era a questão do Arthur Jorge mexer na equipe quando precisava mexer. Eu acho que isso ainda é um problema no trabalho dele, e também
a questão do rodízio do elenco, de você fazer com que os seus jogadores estivessem com pernas frescas, ou pelo menos o seu elenco todo estivesse com pernas frescas no momento que você precisasse da profundidade do elenco, que é algo que o Luiz Castro fazia melhor do que o Arthur Jorge. Outro fator, os outros dois fatores são criatividade e paixão. Criatividade com o Luiz Henrique em campo, gente, com o Almada em campo, a gente cansou de ver, com o Marlon Freitas em campo, a gente cansou de ver. E a gente, isso aqui, o Alvinegro se esbaldou no ano de 2024. O que os jogadores do Botafogo fizeram dentro de campo, Savarino, sobretudo também, até o Matheus Martins, quando entrava na goleada contra o Flamengo, isso ficou muito claro, a criatividade que é característica, né, de um clube como o Botafogo, que teve tantos craques como o Botafogo, é extremamente importante. Paixão, obviamente, só conquista alguma coisa na vida se você tiver muita paixão e se você acreditar muito naquilo que você faz. E a paixão, na verdade, ela não estava somente restrita aos jogadores, mas também, né, contaminando muito o clube pelo que vinha das arquibancadas, o torcedor alvinegro, né, contaminando o clube com sua paixão. E a gente viu isso nos quase 40 mil alvinegros que estavam no Monumental, os 50 mil que estavam no estádio Newton Santos, e depois na conquista do Campeonato Brasileiro também, a festa que foi pela cidade, a festa que foi o ano de 2024, o quanto que a torcida do Botafogo deu um espetáculo e o quanto que os jogadores corresponderam a isso dentro de campo. E por fim, mas não menos importante, trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe, como eu já falei aqui no começo, né, do vídeo, não é somente o técnico, mas a equipe técnica. Então você precisa trazer uma equipe técnica de excelência e você precisa entender que você vai acoplar equipes. A equipe técnica que vai chegar vai se acoplar a novas equipes. A equipe de futebol do Botafogo, que eu digo da parte de direção de futebol do Botafogo, e jogadores também, são na verdade diversas equipes, né, que precisam criar uma relação harmoniosa, uma sinergia para que tudo funcione e que todos estejam com todos esses valores aqui imbuídos, né, no seu projeto, todos estejam com esses valores aqui norteando o caminho que vai seguir. E aí, depois disso tudo aqui, e baseado nesses critérios, e obviamente critérios técnicos, e aí entram naquelas questões de pormenores, de análise técnica, de assistir jogos e mais jogos, de acompanhar o campeonato mexicano, de olhar como as equipes do Arthur Jorge jogava, comparando com aquilo que o André Jardine fez no México, ou que o próprio Tite tem na carreira dele, que Crespo, por exemplo, desenvolveu ao longo de seus trabalhos. E aí eu já estou falando do repertório, eu já estou falando do menu, digamos assim, que o Botafogo tem à sua disposição para que o Botafogo defina qual vai ser o próximo técnico. Todos esses princípios e valores aqui, além daqueles 4 critérios que eu falei no começo, todos eles estão norteando a busca do novo treinador. E aí a gente chega na questão do André Jardine, que é o favorito, parece ser o favorito da diretoria alvinegra para assumir o Botafogo no ano de 2025. Você deve estar se perguntando, depois de todos esses critérios aqui, se os caras estão levando tudo isso em consideração, e mais toda aquela parte de scouting que eu, por exemplo, não tenho acesso, né, mas que os profissionais, que são muito bem pagos para isso, estão ali fazendo sua análise, estão definindo, né, baseados nisso também, é o que todo torcedor do Botafogo já deveria ter aprendido a confiar nisso, porque os caras realmente sabem muito o que eles estão fazendo. Depois de tudo isso, eles chegaram no nome do André Jardine, já se reuniram com o André Jardine, entrevistaram o André Jardine, Textor gostou, Alessandro Brito gostou, o próprio Jardine gostou. Se eles gostaram, eu, por exemplo, não posso dizer para vocês aqui, eu não me sinto autorizado de dizer para vocês aqui que eles estejam errados. Jamais. Eu não posso. A única coisa que eu posso fazer nesse caso é confiar que a escolha deles, no critério que eles definiram e como eles conversaram com o André Jardine e como tudo foi debatido entre eles ali, se eles acreditam que o André Jardine é o nome ideal para o Botafogo, a minha confiança vem na frente de tudo. Mas depois da minha confiança, vem a minha opinião, tá? Baseado naquilo que eu sei, que é muito pouco,
e baseado naquilo que eu acho. E aí vai muito mais achismo. E, gente, fiquem muito à vontade para concordar, discordar da minha opinião. Eu ainda brinquei no Twitter esses dias dizendo que a minha opinião em um sapo atropelado, seco, morto, na beira da estrada, praticamente tem o mesmo valor. E assim, eu não quero jamais aqui soar pedante, e eu também não quero dizer para você, torcedor, como você deve se comportar, ou o que você deve achar ou não achar da escolha do Botafogo. Se você tiver desconfiado, tá tudo certo. Se você não acreditar, se você não estiver confortável com a decisão do Botafogo, tá tudo certo. Você tá no seu direito de não gostar. E tá tudo bem, e vida que segue. Eu, por exemplo, não gostei. Sendo muito sincero, não gostei da escolha do André Jardine. A princípio, né? Sempre a princípio. Né? Porque eu acho que, dentro daqueles critérios que eu mostrei para vocês ali, por exemplo, a questão da metodologia, ele é um cara que não tem licença UEFA Pro, como eu já tinha dito para vocês anteriormente aqui. A questão da metodologia de trabalho, eu não estou ali no dia a dia, não sei como é que funciona a metodologia de trabalho dele. Ele pode ter uma metodologia de trabalho, inclusive, muito melhor do que o que é preconizado ali nos parâmetros da UEFA e na licença UEFA Pro. Eu não estou dizendo que não seja, tá? Mas o fato do Botafogo sair desse critério já me deixa com o pé atrás. Essa é a primeira questão. A segunda questão, realmente, o fato dele ser brasileiro me preocupa também, porque ele é um técnico brasileiro que venceu no México. Maravilha, excelente. Me dá até uma ponta de orgulho com relação a isso, tá? Mas ele continua sendo um técnico brasileiro que eu não sei, e aí eu não sei, não é eu tenho certeza, eu não sei se ele hoje, se ele pegasse, digamos assim, uma equipe europeia, se ele conseguiria talvez o mesmo sucesso em outros campeonatos europeus, por exemplo, em Portugal, não sei, na Espanha, não sei, na Inglaterra, não sei, tá? Mas o fato dele ser brasileiro, eu acho que pesa contra ele sim, porque a escola brasileira está obsoleta. E pode ser que ele seja realmente um cara fora da curva da escola brasileira, tá? Mas quando a gente vai olhar para o trabalho do André Jardine, com um pouco mais de zelo, com um pouco mais de critério no futebol mexicano, a gente viu que muitos dos conceitos que os técnicos brasileiros gostam, ele utilizou lá. E muita gente fala, mas existem premissas do clube mexicano que ele teve que se adequar, e ele teve que fazer de acordo com as tradições e com aquilo que o clube mexicano, que o América, no caso, preconizava, e ele teve que se adequar. Ok, tudo bem, tá? Mas eu sempre vou ter pé atrás com técnicos brasileiros, com formação no Brasil, até que a formação do Brasil mude, até que a gente consiga ver que técnicos brasileiros estão sendo procurados ou estão sendo cobiçados nos maiores mercados do mundo, e eu estou falando da Europa, e também naqueles que querem contratar os melhores do mundo, como é o caso do mundo árabe, tá? E eu vou ficar com o pé atrás com relação a isso também, esse é um outro detalhe. E aí, com relação ao Botafogo Way, baseado nesses critérios que eu mostrei para você aqui, pode ser que o André Jardine consiga a flexibilidade necessária para ele se adequar ao Botafogo Way. Mas hoje, se a gente for pegar hoje somente pelo trabalho que ele desenvolveu no México e também por toda a trajetória dele antes do México também, o Botafogo Way tem mais a cara do Arthur Jorge do que do Luiz Castro. E o trabalho do André Jardim, na minha opinião, se parece mais com o do Luiz Castro do que do Arthur Jorge. E eu não estou dizendo, em nenhum momento aqui, que eu não acredite que o André Jardine consiga desenvolver um trabalho no nível de excelência do Arthur Jorge, inclusive fazendo o Botafogo jogar com todos aqueles critérios, valores e princípios, com coragem, com respeito, com muita criatividade. E eu não estou dizendo que o André Jardine não tem a capacidade de fazer isso que o Arthur Jorge fez. A única coisa que eu estou dizendo é que até hoje ele não fez. E não fez mesmo. Tá? No América do México, se vocês olharem como jogava o América do México
antes, inclusive, dele precisar jogar de uma maneira mais transicionada, de uma maneira mais reativa, nem de longe parecia com a maneira como o Arthur Jorge jogava no Botafogo. Não era, não parecia mesmo, tá? Era uma equipe que era ofensiva? Sim, era ofensiva. Você pode ver pelo saldo de gols que a equipe dele tem e pelo fato dele conceder poucos gols também. Mas nem de longe era uma equipe que a gente possa chamar de corajosa, uma equipe que vai bater de frente, vai jogar de igual para igual com qualquer adversário em qualquer lugar. Não foi, nunca foi, tá? Mas não estou dizendo que nunca será. Eu estou dizendo simplesmente que nunca foi. Isso é fato, tá? Isso é fato. Mas se o Alessandro Brito, o Textor, entendem que ele tem todos os pré-requisitos, que ele tem todas as valências, e a equipe dele também é competente o suficiente para conseguir replicar isso no Botafogo, para conseguir transformar o trabalho deles no Botafogo, de novo, como eu não estou lá dentro, eu não consigo dizer se isso é possível, se não é, mas se o Alessandro Brito e o Textor acreditam, eu acredito neles, então eu confio. Gostar é outra coisa, é por isso que eu estou dando só a minha opinião. Eu, assim, não é que eu tenha odiado. E detalhe, o trabalho dele no América do México é de excelência. Tá? O trabalho do Tite em muitos outros lugares foi um trabalho muito bom. O Tite também tem títulos no currículo. Mas ele se encaixa em tudo aquilo que a gente mostrou aqui nos critérios. Porque, assim, a régua ficou muito alta. O Arthur Jorge deixou um trabalho no Botafogo, que eu não sei se fica legado nesse sentido, espero eu que fique, mas a última impressão de trabalho sendo realizado no Botafogo, a régua está lá em cima. E, sinceramente, em 2025 eu gostaria de ver a régua no mesmo patamar que o Arthur Jorge deixou, ou maior, ou acima. Me preocuparia se o Botafogo agora tivesse que começar um trabalho com 2 degraus abaixo. Realmente me preocupa. Mas, de novo, é apenas minha opinião leiga, muito leiga. Eu não sou scout, eu não tenho os dados que eles têm, eu não estava presente na conversa. Então, se eles acreditam, eu confio. Tá. Ponto. Gostar, eu já não gosto. E espero muito ser surpreendido, tomara que eu seja, porque também quando o Arthur Jorge veio para o Botafogo, ninguém conhecia. Vamos ser sinceros. Eu fui estudar um pouco do Arthur Jorge para poder falar um pouco sobre ele e gostei muito do que eu vi. Tá? E lá, no trabalho dele no Braga, ele já mostrava, inclusive tem uma entrevista que eu participei, um programa que eu participei do Glorioso Connection, lá com o Bento e com o Gustavo, em que eu mostrei para eles, naquela época, no começo do ano de 2024, que o Arthur Jorge entraria com 4 jogadores mais ofensivos, e o Bento se assustou. Eu falei assim, mas não adianta você se assustar comigo, você tem que se assustar com o Arthur Jorge, porque ele faz isso lá no Braga, né? E o retrospecto do André Jardine não é esse. Inclusive, o André Jardine, quando sai do Brasil, ele era visto como um técnico até muito conservador, né? É óbvio, de novo, a flexibilidade faz sentido, ele pode ter mudado muita coisa, ele pode ter revisto conceitos, pode estar aprendendo cada vez mais na carreira, é novo, é um técnico jovem, isso pesa muito a favor dele também. Se ele estiver aberto, né, a troca de ideias, para mim, é um fator muito positivo. Mas, de novo, a título de hoje, antes da definição, tá? Nenhum dos nomes que foram ventilados até agora me encheu os olhos, tá? Nenhum deles. Eu torço para ser surpreendido. E, inclusive, se a escolha for realmente o André Jardine, eu torço muito para que o André Jardine me surpreenda e que o Botafogo acerte mais uma vez na mosca e que a gente seja feliz no ano de 2025. Se você gostou desse vídeo, eu peço para vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. E se você também quiser contribuir com o crescimento do canal, você pode enviar um pix para minha chave, canaldocaboclo@gmail.com. Beleza?
Eu vou ficando por aqui, você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau.